Você consegue imaginar sua vida sem um computador? Pense em todas as coisas que você não seria capaz de fazer. Enviar um e-mail, fazer compras em uma loja online, fazer uma videochamada com um amigo distante e até mesmo encontrar uma resposta para uma pergunta instantaneamente. E olha que isso é apenas a ponta do iceberg. Percorremos um longo caminho desde o primeiro computador e até mesmo o primeiro smartphone. Mas quanto você realmente sabe sobre sua história e evolução? Dos cartões perfurados até conceitos modernos como segurança de dados na nuvem, das máquinas antigas até supercomputadores quânticos. No vídeo de hoje, vamos mostrar a história dos primeiros computadores, que servem como base para a evolução vista até os dias de hoje. Antes de irmos para a história dos computadores, é importante que saibamos quando a palavra computador foi primeiramente utilizada. De acordo com o dicionário Oxford, a palavra computador foi usada pela primeira vez em 1613, no livro The Young Man's Gleanings, de Richard Braithwaite, e originalmente descrevia um humano que realizava cálculos de forma incrivelmente rápida e considerado um matemático exemplar. A definição de computador permaneceu a mesma até o final do século XIX, quando a Revolução Industrial deu origem às máquinas mecânicas, cuja finalidade principal era calcular. O primeiro computador mecânico ou conceito de mecanismo de computação automática. Em 1822, Charles Babbage conceituou e começou a desenvolver a máquina diferencial, que é considerada a primeira máquina de computação automática capaz de aproximar polinômios. A máquina diferencial era capaz de calcular vários conjuntos de números e fazer cópias impressas dos resultados. Babbage recebeu a ajuda de Ada Lovelace para o desenvolvimento dessa máquina. Ada é considerada por muitos como a primeira programadora de computador de seu trabalho. Infelizmente, por falta de ajuda financeira, Babbage nunca foi capaz de completar uma versão funcional em escala real desta máquina. Em junho de 1991, o London Science Museum completou a máquina diferencial número 2 para o bicentenário do nascimento de Babbage e mais tarde completou o mecanismo de impressão em 2000. Primeiro computador de uso geral. Em 1837, Charles Babbage propôs o primeiro computador mecânico geral, a máquina analítica. A máquina analítica continha uma LU, unidade lógica aritmética, controle básico de fluxos de dados até a LU, cartões perfurados e memória integrada. É o primeiro conceito de computador de uso geral que pode ser usado para muitas coisas, e não apenas para uma computação em particular. Infelizmente, devido também a problemas financeiros, esse computador também nunca foi construído enquanto Charles Babbage estava vivo. Em 1910, Henry Babbage, filho mais novo de Charles Babbage, conseguiu completar uma parte desta máquina e realizar cálculos básicos. A primeira máquina a gravar e armazenar informações. Em 1890, Herman Hollerith desenvolveu uma máquina tabuladora para gravar e armazenar informações em cartões perfurados para o censo dos Estados Unidos. A máquina de Hollerith era aproximadamente 10 vezes mais rápida do que as tabulações manuais e economizou milhões de dólares para o escritório do censo dos Estados Unidos. Hollerith mais tarde formaria a empresa que conhecemos hoje como IBM. O primeiro computador programável. O computador Z1 foi criado pelo alemão Konrad Zuse, na sala de seus pais, entre 1936 e 1938. É considerado o primeiro computador programável binário eletromecânico e o primeiro computador moderno funcional. Konrad Zuse também criaria mais tarde o Z3, o primeiro computador programável funcional, que poderia ser totalmente automatizado. Primeiros conceitos do que consideramos um computador moderno. A máquina de Turing foi proposta pela primeira vez por Alan Turing, em 1936, e se tornou a base para as teorias sobre a computação e computadores. A máquina era um dispositivo que imprimia símbolos em fita de papel, de uma maneira que emulava uma pessoa seguindo uma série de instruções lógicas. Sem esses fundamentos, não teríamos os computadores que usamos hoje, os primeiros computadores elétricos programáveis. O Colossus foi o primeiro computador programável elétrico, desenvolvido por Tommy Flowers, e foi demonstrado pela primeira vez em dezembro de 1943. O Colossus foi criado para ajudar os decifradores de código britânicos a ler mensagens alemãs criptografadas durante a Segunda Guerra Mundial. Essa máquina reduziu o tempo necessário para quebrar um código, que levaria semanas, para ser quebrado em horas,
levando os historiadores a acreditar que encurtaram muito a guerra por serem capazes de entender as intenções e crenças dos nazistas. Em 1944, o professor de física de Harvard, Howard Aiken, construiu e projetou o Harvard Mark I, uma calculadora baseada em relés elétricos, o primeiro computador digital. Nesta parte da história, existe um conflito entre o computador ABC e o ENIAC. O computador ABC, abreviação de Atanasoff Berry Computer, começou a ser desenvolvido pelo professor John Vincent Atanasoff e pelo estudante de pós-graduação Cliff Berry, em 1937. Seu desenvolvimento continuou até 1942, na Iowa State College, agora Iowa State University. O ABC era um computador elétrico que usava mais de 300 válvulas de vácuo para computação digital, incluindo matemática binária e lógica booleana, e não tinha CPU, ou seja, não era programável. Entretanto, havia uma guerra na justiça entre Atanasoff e os inventores do ENIAC, para esclarecer quem eram os inventores do primeiro computador elétrico programável. Em 19 de outubro de 1973, o juiz federal dos Estados Unidos, E.O.R. Larson, assinou uma decisão que a patente ENIAC de J. Presper Eckert e John Mauchly era inválida. Na decisão, Larson nomeou Atanasoff o único inventor de um computador elétrico programável. Pode ter ocorrido aí um problema de entendimento da corte julgadora, uma vez que a máquina ABC não era programável. O ENIAC foi inventado por J. Presper Eckert e John Mauchly, na Universidade da Pensilvânia, e começou a ser construído em 1943, e não foi concluído até 1946. Ocupava cerca de 1.800 pés quadrados e usava cerca de 18.000 tubos de vácuo, pesando quase 50 toneladas. Embora um juiz tenha decidido que o computador ABC foi o primeiro computador digital, muitos ainda consideram o ENIAC o primeiro computador, porque era totalmente funcional, ao contrário do computador ABC. O ENIAC é considerado também por muitos como o avô dos computadores digitais. Então essa foi a primeira parte da história da evolução dos computadores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima parte, a parte 2. Quem curtiu, deixa o like, se inscreva para quem não é inscrito e muito obrigado pela audiência de todos. Um forte abraço.